meus irmãos, nós lemos um texto de um homem que há milhares de anos atrás, a gente não sabe quando foi escrito o livro de Jó, mas tem muito tempo, um homem passou por uma situação semelhante. Ele passou pelo porão escuro da vida dele, e esse homem foi Jó. Ele não tinha esperança nesse momento, tudo que se passava na vida dele, tudo que ele tinha esperança tinha desalado. Jó perdeu tudo que a gente pode pensar em matéria de coisas materiais. Se nós pensarmos, Jó perdeu dinheiro, as finanças dele, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele estava doente, estava com úlceras pelo corpo todo, quase perdeu seu casamento, porque a mulher tinha mandado ele, aonde só o Deus dele, morrer. Os amigos que restaram ainda foram lá para acusar ele, que ele estava passando por aquilo, porque ele tinha feito alguma coisa, não sabia o que ele tinha que pedir perdão a Deus. Quer dizer, a vida de Jó estava no último estágio que alguém pode imaginar. Porque se nós pensarmos, meus irmãos, tudo que Jó perdeu é tudo aquilo que nós buscamos o tempo todo. Situação financeira, nós buscamos o tempo todo estar na vida financeira estável, e quando não estamos, entramos em desespero. A coisa que nós mais... Nosso casamento, com a mulher, com o homem que nós escolhemos para morar conosco, que nós queremos que nos apoie o tempo todo, e isso, até isso, Jó perdeu. Por um momento a mulher dele balançou. O que nós vemos hoje é uma busca pela perfeição, pela saúde. Já existem os monjaros da vida, para emagrecer, para isso, para aquilo outro. Nós queremos ter mais longevidade. O homem hoje vive mais do que há muito tempo atrás. Então nós brigamos o tempo todo por saúde e queremos ter uma vida confortável em questão de saúde. E até isso Jó perdeu. Nosso status social é uma coisa que nos incomoda. Como as pessoas nos enxergam é uma coisa que mexe com a gente. Muitas vezes as pessoas nos criticam, as pessoas apontam o dedo e não sabem o que nós estamos passando. Mas nós queremos ter uma situação perante a sociedade que seja irrepreensível. Mas Jó estava passando por uma situação que ele foi repreendido por não estar fazendo nada. Olha só a situação de Jó, como é que era terrível. Coisas que nós buscamos no nosso dia a dia, Jó perdeu tudo. De uma hora para outra. E às vezes nós reclamamos, às vezes eu estou pago. Mas Deus levantará no último dia sobre a terra. Oh, glória, Senhor. Muitas vezes nós estamos em situações. Qual é o seu comportamento perante as lutas? Qual é a sua atitude diante das lutas dessa vida? A sua atitude diante das lutas, as suas convicções vão mostrar quem você é para Deus. Porque a situação que Jó ficou, que Jó estava, provou o que ele tinha no coração. Ele podia muito bem, com toda a razão do mundo, amaldiçoar tudo e a todos, até Deus. Não estou dizendo que ele está certo, mas ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Muito pelo contrário. Quando Jó perdeu os seus filhos, o que Jó fez? Jó fala lá em Jó 1:21, ele fala: Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adorou. Quantos de nós, numa situação muito menor do que essa, já falei que nós passamos por situações semelhantes, adoraria e não reclamaria? Quantos diante da enfermidade, da perda do emprego, da perda do familiar, se colocaria de joelhos e agradeceria a Deus? Deus seja louvado por essa situação ou aquela situação. É muito complicado, é muito difícil. Mas essa atitude é que Deus se agrada. Nós queremos que Deus seja o gênio da lâmpada e resolva todos os nossos problemas. E quando Ele não resolve? Ou quando Ele dá e Ele toma? Nós queremos a mesma atitude de Jó? É uma pergunta que fica no ar. Mas Jó tinha algumas convicções. Uma delas é que ele sabia em quem ele cria. Aleluia! Não havia, eu acho, talvez, ou qualquer outra coisa. Ele diz: eu sei. Deus. Não há margem para dúvidas, não há dúvida, não há margem para desculpas. Não, ele deu uma certeza: eu sei.
eu tenho certeza que é o Deus que eu sirvo. Deus permite para nos provar. Às vezes Deus permite porque é necessário. Mas nós, em vez de ficarmos olhando por que Deus quer fazer aquilo com a gente fica preso na situação. Jó em nenhum momento se prendeu na situação, ele olhou para o céu, ele não olhou para as circunstâncias. Ele estava cheio de úlceras, se coçando, não sei quanto tempo durou isso, ele tinha perdido tudo. Ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para a terra, ele olha para o céu e fala: eu sei que o meu Redentor vive. Porque o nosso coração só reflete aquilo quando nós passamos por dificuldades. Enquanto está tudo muito bem, é muito fácil a gente louvar a Deus e agradecer a Deus. Quando nós passamos por dificuldades, não estou dizendo que nós temos que quero que os irmãos passem por dificuldade, não, mas o pastor mesmo falou, nós passamos, nós sabemos que passamos. Nós buscamos a Deus porque às vezes nós estamos tão necessitados que a única coisa que nos resta é sentar nessa cadeira e chorar e pedir misericórdia a Deus. E graças a Deus porque nós chegamos até aqui. Mas muitas vezes nós só chegamos aqui porque Deus nos aperta. Então às vezes, ou quase sempre, a prova é boa, é necessária. Aleluia. Muitas vezes nós passamos por situações que nos levam para lugares e que se a gente estivesse na nossa zona de conforto, a gente não iria. Interessante isso. O homem, ele é muito de zona de conforto. Ele gosta muito de ficar sentado em casa vendo televisão. Se nada incomodar ele, o mundo pode cair lá fora. Ele fala assim: eu não tenho nada com isso. Não é verdade? Nós somos assim. Mas quando a coisa aperta o nosso calo, quando o nosso bicho pisa no nosso calo, a gente vira bicho. Não é? Quando a gente devia perdoar, nós somos os primeiros a criar caso. As que podiam ser reveladas. João 16:33 fala assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Porque no mundo tereis aflições. Mas temos bom, não esse mundo. Mas nós temos que ter paz em Cristo. Não é no mundo. Às vezes nós queremos paz do nosso companheiro do lado, da nossa esposa, do nosso filho, em coisas materiais, em circunstâncias. Mas a nossa paz vai ser em Cristo, sempre. Nós temos que ficar em Cristo, não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado. Por isso que às vezes a gente não tem força, porque a gente olha para as circunstâncias. Mas nós temos que parar de olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias são passageiras. E nós não as controlamos. Não independe da circunstância, nós não temos controle sobre nada. Às vezes desesperamos e buscamos fugas na bebida, nas drogas, na prostituição, seja lá o que seja. Porque nós queremos controlar e nós não vemos controle. Isso nos incomoda, isso nos angustia. Mas nós buscamos a nossa fuga no lugar errado. Nós temos que ter paz em Deus. Esse mundo passa e vai passar. Mas Deus não passa. Relacionamento congregacional. O Deus é o Deus, a gente vai lá, onde eu ouvi falar, eu escuto Deus, as pessoas falam de Deus, mudou a vida de fulano. Olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, o pastor está pregando aqui, a gente fica assim, olha, o pastor está falando certo. Mas nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Nós botamos o nosso joelhinho no chão, nós falamos com o Senhor fala, está direto com a gente. Quando nós estamos em dificuldades, é a Ele que nós recorremos. Jó fala: o meu Redentor. O meu Redentor. Aleluia. Que Ele seja o seu Redentor. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, é o Pai. A gente tem que entender quando Ele fala: o Criador dos céus e da terra, Deus do universo. Mas esse Deus é um Deus pessoal. Ele fala comigo e com você. Ele quer falar comigo e com você como filho. Como filhos. Como pai. Mas nós temos que buscá-lo. Muitos de nós temos experiências dos outros, mas esquecemos de ter a nossa própria experiência com Deus. Fulano ora por mim, porque a irmã ora bem, e tudo que ela pega a Deus que acontece, o irmão pastor ora por mim, Mas eu também posso chegar a Deus.
sua própria experiência com Deus, busque Deus na sua intimidade. Seja íntimo do Senhor e você vai ver Ele fazer maravilha na sua vida. Você vai ver Ele falar contigo. Mas às vezes nós não queremos. Nos falta essa intimidade. Glória a Deus. Esse tete a tete com Deus. Isso nos falta. E quando a gente não tem Deus na nossa vida, outra coisa toma lugar. Precisa o que ele ouviu, porque ele fala de Cristo. Porque o Redentor aqui é o próprio Cristo. Quem é o Redentor? O Redentor é aquele parente que podia te redimir, te tirar da situação ruim, se você tinha dívida, se você tinha perdido tudo. Era aquele parente mais longe, numa situação boa, que te resgatava, que te auxiliava na necessidade. E nessa situação que Jó estava, só Deus podia resgatá-lo. E ele fala, eu sei que meu Redentor vive. E ele aponta para Cristo, e não para a sua primeira vida, mas para a sua segunda vida, porque ele fala, e ele se levantará comigo, ele se levantará no último dia. O último dia do Cristo voltar a buscar a sua igreja. Olha como é profética essa palavra. Isso fala no livro de Jó. Talvez o livro de Jó, segundo alguns dizem, foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, ou é o livro mais antigo da Bíblia. Olha quanto tempo tem isso. Olha quanto tempo tem que Deus se manifesta para a gente. Lá em Isaías 46, fala assim, eu anuncio o fim desde o começo. Deus não joga dados. Tudo está no controle do Senhor. Tudo. A minha vida, a sua vida, cada coisa está no controle do Senhor. Aleluia. Eu anuncio o fim desde o início. Qual é o Deus que pode falar isso? Qual é o ser que pode falar isso? Só Deus. E era nesse Deus que Jó confiava. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia, Jesus. Glória. No hebraico é Goel, meu Salvador, meu Redentor. Quem é o nosso Redentor hoje? É Jesus. Porque ele veio e morreu, ele pagou o preço que eu e você devíamos a Deus, que a gente não podia pagar. Nós estamos em situação pior do que Jó. Glória a Deus. Porque a questão humana de Jó foi resolvida, mas a nossa questão espiritual não dependia do material. A nossa condição com Deus só dependia do próprio Deus, do resgate do próprio Deus. E foi isso que ele fez com Cristo Jesus, como nosso Redentor. E esse Redentor irá voltar, e é isso que Jó fala aqui. Eu sei que meu Redentor vive, que ele vai voltar no final, no último dia. Quando é o último dia? É quando tudo isso aqui acabar. Quando ele vier para levar a sua igreja e vier julgar. Porque ele fala que eu ficar de pé. É como um juiz que vai julgar a nossa causa. O certo, o errado, os bons e os maus. Os que são justos perante Deus e os que não são justos. Como ele fala, botarei os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Ele vai fazer separação de bons e maus. Aleluia. Aquele que vai vir para reinar 1000 anos aqui e nós vamos viver com ele depois pela eternidade. Aleluia. Mas para isso nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos olhar para as circunstâncias desse mundo. Pedro, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Você também não sabe pelo que eu estou passando. Aleluia. Mas o que nós temos de fazer é confiar em Deus e caminhar. Porque independente se nós nos entregarmos ao problema, as questões não mudam. Glória a Deus. Nós temos que confiar em Deus e caminhar. E pedir a Deus para ele fazer um milagre e abrir a porta. Mas se nós ficarmos parados, as coisas não mudam. Aleluia. Se nós ficarmos olhando para nós mesmos e lamentando, eu sou pobre, coitadinho, eu estou sofrendo. Está sofrendo sim, eu sei, eu também sofri. E sofro às vezes também. Mas nós temos que ter pé e caminhar. Aleluia. E falar, eu sei que o meu Redentor vive. Não é fácil falar nessas circunstâncias que são contrárias à nossa vontade. Não é fácil. Glória a Deus. Mas é necessário. Aleluia, Jesus. A sua história não termina na luta. A luta é o começo. Oh, glórias a Deus. Ele falou aqui, eu acabei de ler, esse mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Não fui eu que falei. Foi o próprio Cristo. Então eu não posso dizer para vocês, a sua vida vai ser maravilhosa, você não vai ter problemas. Eu estou sendo antibíblico. E eu estou indo de encontro ao Deus que eu sirvo. Porque ele falou que nós vamos ter aflições. Aleluia. Nós gostamos de falar assim, olha, aqueles 3 homens entraram dentro da fornalha e Jesus estava com ele, mas eles entraram na fornalha.
Até ele botar o pezinho na fornalha, ele não sabia que Jesus ia estar com eles, eles iam ser libertos, não. É muito fácil a gente que sabe o final da história ficar aqui, né? Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles simplesmente sabiam que iam ser jogados na fornalha e que iam morrer. Deus teve misericórdia e livrou, mas isso foi um milagre. Mas não era o que estava no coração deles. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele não sabia o que ia acontecer. Mas o que ele tinha de especial nesses 4 homens? Eles procuraram a Deus antes de mais nada. Não importa as circunstâncias. Nós estamos dispostos a pagar o preço? Essa é a questão. Mas